Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Olha só quem voltou. Eu voltei, eu estou aqui. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouco. Eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, muito interessante. Só ajustando o microfone aqui, perfeito. Também sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Matheus Rocha, falo sobre estilo de vida cristã e tudo aquilo que é benéfico e relevante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Conjunção de princípios, ciência, neurociência, tudo que possa influenciar um bom estilo de vida cristã, eu falo aqui nesse canal. Seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos conversar sobre contentamento. Como aprender a estar contente. Você de fato é contente, você de fato está contente, você tem contentamento naquilo que você possui, na vida que você leva, no estilo de vida que você vive? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje. A coisa que eu gostaria de começar falando aqui é que não é errado você querer mais, você desejar ter mais coisa na vida, você desejar possuir mais, alcançar mais. Mas a ambição, o fato de sempre estar buscando por mais, ela pode se tornar um perigo quando ela é acompanhada da ingratidão. Todas as vezes que nós somos ambiciosos demais, sedentos demais por alguma coisa que ainda não temos, sem reconhecer ou agradecer o que nós temos no presente momento, isso te torna uma grande frustração e é um problema mental e espiritual para nossas vidas. Você se torna obsessivo, há uma compulsão por adquirir aquilo que você não possui. Logo, enquanto você não adquire aquilo que você não possui, você não vai dar descanso, você não dará paz para a sua mente. Isso pode levar você a um outro tipo de problema mental, que é a comparação. O outro tem, mas eu ainda não. O outro possui e eu ainda não possuo. O outro já comprou e eu ainda não comprei. Isso é um grande perigo quando você possui ambição motivada pelos motivos errados. Mas quando você possui com motivos corretos, agradecido pelo que já tem no presente, contente e satisfeito com aquilo que você já possui, aí não é um problema. Em segundo lugar, se torna um problema também espiritualmente falando, porque todas as vezes em que você coloca obsessivamente algo acima de Deus, em que você descentraliza a sua vida da vontade de Deus, somente para viver em torno da sua vontade, em torno da sua obsessão, em torno da sua compulsividade, isso se torna idolatria. Você está, acima de tudo, colocando as suas próprias vontades. Eu acho que o tipo de idolatria que mais se enquadraria nesse tipo de conceito é a egolatria. É quando tudo para si, mais para si, além do que já se tem, e nada em favor dos outros ou nada em interesse relacionado àquilo que está associado ao reino de Deus. Mas o que eu gostaria de esclarecer aqui é que desejar mais, querer uma vida melhor, querer uma casa melhor, um carro melhor, não é problema. Esse não é o erro do conteúdo. O erro é quando você faz isso pelas motivações erradas, das quais já foram citadas. Então, nesse vídeo, nós iremos falar sobre aprender a estar contente e satisfeito com aquilo que você já possui. Não significa que você deve se acomodar na mesmice ou no atual padrão de vida que você está. Não tem nenhum problema você querer subir degraus, desde que a forma em que isso é feito da maneira mais saudável possível. Nós não podemos ter a mentalidade de escassez, não podemos ficar dominados e consumidos por um pensamento limitado de que nós não merecemos, de que nós não somos capazes e que isso é apenas para os outros e para nós é reservado apenas a miséria, o comodismo, invertendo o princípio aqui que muitos associam dizendo ser humilde. Humildade não tem nada a ver com o sentido de pobreza. Humilde financeiramente não corresponde à humildade de personalidade, humildade de caráter. Por isso é necessário ter essa compreensão de que não há nenhum erro em buscar mais, desejar mais, querer mais. Eu, particularmente, quero mais, desejo mais, corro para que eu possa ter mais e melhor do que aquilo que já tenho, mas com a cabeça no lugar
e os pés no chão, para que a motivação não seja distorcida e os princípios mais importantes da minha vida não venham se concentrar somente em ter, adquirir, possuir e mais nenhuma outra esfera da minha vida estar em perfeito alinhamento. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que a vida é feita de pilares. Existem pilar físico, pilar espiritual, pilar emocional, pilar financeiro, pilar sentimental. Se eu desestruturar algum desses pilares, todos os outros demais irão sucumbir. Agora, se eu procuro manter harmonia nos pilares que permeiam a minha vida, certamente esse equilíbrio me fará chegar lá com todos os outros demais pilares estruturados e não somente um consolidado e todos os outros demais arruinados. É por isso que dinheiro não é tudo. Nos faz feliz? Com certeza, é muito bom, é muito bom. Quem não gostaria de ter dinheiro infinito? Mas de fato, nós percebemos que dinheiro não é tudo. Precisamos ter a exata compreensão justamente pelo seguinte motivo. Não existe limites com aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Não existe limite. Há pessoas que dizem que será muito feliz quando tiver a conta recheada de dinheiro. Só que quando nós percebemos e analisamos à luz das Escrituras Sagradas, isso não é o ponto central da nossa vida. Não é a equação que vai equilibrar todas as coisas, trazer resposta para todas as coisas e nos tornar felizes a ponto de isso resolver todos os nossos problemas. Se você não aprender a ser contente com aquilo que você já tem, e reforça que contente não significa acomodado, você pode ser grato pelo que tem, mas continuar buscando a sua melhoria. Se você não aprender a ser contente por aquilo que você tem, você sempre será frustrado. Sabe por quê? O mundo, ele não cessa, escute isso aqui, o mundo não cessa as possibilidades que ele pode te oferecer. Se hoje você tem um carro e você não é contente com esse carro, você dirá, eu serei contente quando eu tiver um carro melhor do que esse. Deixa eu te dizer uma coisa, existe um carro melhor do que aquele que você deseja ter. E se você não for contente com o que você tem, nunca estará bom, porque sempre tem algo melhor do que aquilo que você já tem. A minha casa não é boa o suficiente, eu preciso de uma outra casa. Sempre existirá casas maiores, melhores e mais bonitas do que aquela que você possui. Você precisa aprender a estar contente com aquilo que você já tem, porque a falsa ilusão de que você só vai ser feliz quando adquirir ou possuir alguma coisa da qual você não tem, irá quebrar toda a sua expectativa e você continuará frustrado, porque você vai perceber que isso não é a resolução de todos os problemas e não é nisso que subsiste o sentido da vida, não é nisso que baseia o sentido da vida. Eu tenho um carro e esse carro me faz feliz. O ápice da felicidade é quando você possui, é quando você compra, você adquire. Logo após isso, vem o quê? O tédio de possuir. O sonho, o êxtase, aquela vontade já foi realizada, já foi satisfeita. Agora o que você precisa? Você precisa de um novo êxtase, uma nova vontade, um novo sentimento de satisfação, de meta alcançada. Só que as metas são intermináveis. As metas nunca acabam. As metas nunca cessam. E o problema não é você não ter metas, mas é você não estar contente com o presente momento que você vive. É você não ser grato por aquilo que você já possuiu. Sabe por quê? Uma casa melhor que a sua sempre vai existir. Um carro melhor que o seu sempre vai existir. Se você quiser chegar no topo, saiba que não existe topo. As opções são intermináveis. As indústrias, o mercado, o comércio, o mundo sempre oferecem possibilidade para quem pode pagar mais. E assim sucessivamente. E Salomão entendeu isso muito bem. Eclesiastes capítulo 12 diz que Salomão, ele aprendeu que o segredo da vida para ser feliz é ter temor do Senhor. Perceba que quem está falando isso foi uma pessoa que não teve falta de nada. Eclesiastes é um livro que retrata a história de experiência de um homem que já viveu muitas coisas e está deixando seus conselhos para aquelas pessoas que estarão lendo, ouvindo-lhe, com a finalidade que eles possam aprender.
E Salomão foi uma pessoa de que teve de tudo. Salomão, talvez você possa dizer, eu serei feliz quando eu tiver a casa dos meus sonhos. Salomão te diria, eu tive um castelo e ainda assim não foi o suficiente para ser feliz. Talvez você possa dizer que você será feliz quando você casar com aquela mulher mais bonita que você acha no mundo. Só que Salomão te diria, eu tive 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas e ainda assim não foi o suficiente para ser feliz. Talvez você diria que você será muito feliz quando você for milionário, quando você fizer o seu primeiro milhão. Salomão te diria, eu tive ouro, tive prata, fui o homem mais rico da face da terra e ainda assim eu descobri que isso não é o suficiente para ser feliz. Quando Salomão chega na reflexão do capítulo 12 de Eclesiastes, qual que é o despertar da chave que vira na cabeça dele? Que o segredo da felicidade, o segredo da vida não está nessas coisas. Ele não critica ter as coisas, mas ele puxa o ponto de luz, o foco principal para aquilo que de fato importa. O segredo da vida é temer e obedecer ao Criador. É nisso que consiste todas as coisas. E não ficar criando uma expectativa de que nós seremos felizes quando? Seremos felizes quando possuirmos, quando... Não. A felicidade ela está no presente momento, no hoje. E eu volto a repetir e pergunto para você. Você está contente com aquilo que você tem hoje? Contente não significa estar acomodado, mas significa ser grato por aquilo que você possui, sem perder de vista aquilo que você deseja alcançar. Se eu e você não soubermos distinguir isso, nós estaremos correndo em uma esteira que nunca chega ao fim. Eu concordo que ter essas coisas, as coisas materiais, são inteiramente satisfatórias. Mas eu também concordo que elas não são tudo para a nossa vida. Eu desejo ter coisas melhores e maiores? Com certeza eu desejo. Mas se eu não tiver, se eu não conseguir conquistar, eu correrei, trabalharei para que possa adquirir. Mas se caso não venha acontecer, não frustrarei, porque eu sei que o sentido da vida não está nessas coisas. Eu não vou desperdiçar a minha energia procurando por aquilo que eu não tenho, esquecendo de curtir, aproveitar o momento presente com aquilo que eu já tenho, com aquilo que Deus me entregou, com aquilo que Deus me deu. Curioso, né? Falar isso em uma cultura que é hiperestimulante, em uma busca incessante pela riqueza, que hiperestimula uma busca sem limite, desenfreada por você precisa fazer o seu primeiro milhão antes dos 25. Se você não fizer o seu primeiro milhão, você precisa ter não sei quantos seguidores no Instagram, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa não sei o quê. Calma, não se iluda, saiba que isso é apenas uma pequena parcela da população que pode alcançar isso. A internet nos dá poder que nós não tínhamos antigamente? Com certeza, olha eu aqui falando com vocês. Coisa que talvez, eu não sei se aconteceria em outros tempos. Quem sabe um dia possa alcançar inúmeras outras pessoas que também serão tocadas por essa mensagem. Mas nós precisamos ter a compreensão de que não é por isso que nós devemos correr. E em último lugar, por que ter mais? Qual a finalidade para aquilo que você deseja adquirir? Porque tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos deve ter um propósito. Saiba você de que se um dia você alcançar a riqueza, até as condições que foram entregues a você, assim o Senhor irá requerer, cobrar e exigir de você. Perceba que Jesus vai nos contar uma história de um homem que ele adquire muitos bens, ele adquire muitas fazendas, e ele derruba seu celeiro para construir um celeiro maior. E ele diz, come, goza, você agora tem fartura. E uma voz então diz, louco, se pedires a sua alma, para quem será? Isso não é o propósito da vida, mas se nós alcançarmos, que seja usado com propósito. Para que eu quero isso? Para que eu almejo isso? Para que vidas sejam alcançadas, não só a minha vida seja melhorada, mas de pessoas que estão ao meu redor, e para que Cristo também seja demonstrado através das nossas finanças. As finanças que o Senhor nos confia, elas são
tão sagradas quanto qualquer outra coisa que Ele deposita em nossas mãos. Por isso, meu querido, o Evangelho vai contra toda a cultura de querer enriquecer a todo custo, desprezando o momento, ensinando a ser feliz com o hoje, sem ser consumido pela ansiedade de amanhã. Já de antemão, quero pedir para você, não se esqueça de deixar o seu comentário, curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante e relevante para que o YouTube entenda que esse vídeo tem alguma relevância para você e assim possa recomendar para mais pessoas. Eu sou Matheus Rocha, eu agradeço por você ter ficado comigo. Até o próximo vídeo. Tchau!